Henrique Morgantini está no ar. A voz de Anápolis. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos começando mais um programa A Voz de Anápolis, você conectado, você curtindo o nosso programa, compartilhando, né? Eu quero agradecer a você que nos ouve em 87.9 aqui na região sul da cidade de Anápolis, para você que nos ouve também pelo nosso aplicativo, para você que nos ouve pelo site, obrigado pelo carinho da sua audiência. Você pode participar do nosso programa através da nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, que já está no ar, né? O pessoal já começando a se conectar aqui no programa. Você pode deixar o seu recadinho, a sua queixa, a sua reclamação, você pode se manifestar. Você pode mandar também pelo WhatsApp a sua participação. Nosso número é 995294013, né? Já está aqui na nossa mão, você pode deixar o recadinho e a gente vai compartilhar aqui a sua manifestação no nosso programa desta sexta-feira, hoje, dia 13 de julho de 2018, portanto, uma sexta-feira 13 do mês de julho, né? E nós trazendo para você as principais informações do dia, os principais acontecimentos no Brasil, em Goiás, no mundo e, naturalmente, aqui na cidade de Anápolis. Comigo está o Henrique Morgantini, e a Kellen Cunha também nos bastidores aqui nos ajudando. Bom dia, Morgantini. Bom dia, Edmar. Muito bom dia aos amigos aí da Mais FM. Começando agora o programa A Voz de Anápolis. Vamos repercutir assuntos de interesse nacional, sobre o estado de Goiás, sobre os bastidores da política, sobre a cidade. Temos reportagens hoje especiais do Paulo Roberto Belém, né? E você acompanha todo esse material em detalhes lá no site www.avozdeanapolis.com.br, e você tem as suas atualizações aí em tempo real do que acontece na cidade e, claro, os acontecimentos aí de repercussão nacional. Pois é. A gente começa falando de esportes, né? A Copa do Mundo está na fase final, né? Nós temos amanhã um jogo e no domingo a finalíssima da Copa. Né? É verdade. E ontem teve jogo, né? Pela Série B, ontem o Vila Nova jogou e venceu. Venceu. O Vila Nova, então, faturou na 2-1. Segunda divisão, né? Na segunda divisão do Brasileiro. O Goiás parece que deu uma reagida também, né? O Goiás deu uma reagida. Continua lá na parte de baixo da tabela, mas conseguiu, de fato, melhorar daquela situação que estava no rebaixamento para a Série C, né? Tudo bem que, claro, o campeonato está no começo, ainda está no primeiro turno, né, primeira fase, mas deu uma reagida. Quem está, voltando a falar da história do Vila Nova, o Goiás, para citar, está em 11º, ou seja, é o primeiro da segunda metade da tabela. São 20 clubes na Série B, ele que já esteve entre os 4 últimos, né, agora está em 11º com 18 pontos. O Vila Nova, com a vitória de ontem sobre o Paysandu, assumiu a vice-liderança. O primeiro é o Fortaleza, time comandado pelo Rogério Ceni, ex-goleiro do São Paulo, ídolo da torcida são paulina. E em segundo lugar vem o Vila Nova, com 26 pontos, 3 pontos a menos. E quem está colado no Vila Nova com 25 é o Avaí e o CSA. O Avaí, que tem o mesmo número de jogos do Vila Nova, o CSA não. Você pode passar no Vila Nova com um jogo a menos. É isso. Muito bem, então aí as notícias do esporte. A expectativa é para domingo, ao meio-dia, quando nós teremos França e Croácia decidindo a Copa do Mundo, né? E no sábado também tem a disputa do terceiro lugar entre Inglaterra e Bélgica. Ninguém liga para o terceiro lugar, né? Ninguém está nem aí, né? Está interessado, a gente nem lembra que tem jogo sábado. Uhum. Mas hoje tem jogo, falando ainda sobre Série B. Hoje o Goiás recebe o Criciúma no Serra Dourada.
nessa tentativa aí de subir um pouco mais na tabela. Eu tinha falado sobre o CSA, também recebe Sampaio Corrêa e tem a chance de passar o Vila Nova. O torcedor vilanovense está torcendo para o Sampaio Corrêa para fazer alguma coisa com o CSA lá na casa, né? De onde é o CSA? Das Alagoas. CSA Alagoas, né? Isso, lá nas Alagoas. E da tentativa de conter o CSA para que ele não passe o Vila Nova, que hoje, como disse, responde pela segunda posição. Certo. O primeiro é Fortaleza, parece? O Fortaleza. Fortaleza, né? Uhum. Continua Fortaleza. Fortaleza já desde o começo aí. No sábado, nós temos aí às 11 da manhã, Bélgica e Inglaterra, a sequência da Série B. Mas o grande recado fica, além de domingo, como você disse, na segunda-feira, a vida retoma para o futebol brasileiro, elite do futebol brasileiro. Às 8 da noite, nós já temos aí Vasco e Bahia pela Copa do Brasil, e Cruzeiro e Clube Atlético Paranaense. Lembrando que o Vasco tomou essa pecada no primeiro jogo e precisa vencer por 3 gols para continuar vivo aí e avançar para as quartas de final da Copa do Brasil. Muito bem, né? Passadas as notícias do esporte, vamos à pauta política de hoje. O jornal G1 traz a seguinte manchete, Morgantini. Pautas bomba no Congresso podem gerar impacto de 72 bilhões. Então, segundo a manchete do G1, são 13 os projetos de lei e as discussões, os debates que estão sendo feitos lá no Congresso Nacional, que vão gerar mais dificuldade financeira para o governo federal, né? E a expectativa, então, é que nesses próximos dias, vários projetos que geram despesas, geram dificuldades para o orçamento, estão sendo debatidas e votadas lá no Congresso Nacional. E algumas delas têm finalidades diferentes, por assim dizer. Né? Porque, veja bem, ao mesmo tempo que há a isenção das contas de luz para famílias de baixa renda, que é algo que nós imaginamos ser importante para a manutenção da dignidade das pessoas, que estão numa situação em que se encaixam nesse benefício, é porque realmente estão passando por dificuldades em suas vidas. Tem um impacto de 742 milhões. Né? Mas também, junto disso, nós temos a volta do benefício fiscal para fabricantes de refrigerantes. E esse é um impacto que, se for gerado esse benefício, se for gerado esse desconto aí para os fabricantes de refrigerante, gera um impacto, ou seja, gera um déficit nas contas do governo. O governo deixará de receber 2 bilhões de reais. Então, perceba, o impacto para pagar as contas de luz, da gratuidade da conta de luz para as pessoas de baixa renda, tem um impacto estimado, segundo as contas do projeto, de 742 milhões, menos de 1 bilhão, né? 3/4 de bilhão. Tem que ser bem didático. 742 milhões. Se você aprova, você tem um déficit de 750 milhões. Mas se você aprova e não aprova o benefício fiscal a quem fabrica refrigerante, tão contestado para alimentação, sobretudo das crianças, você não tem o prejuízo de 2 bilhões. Então você pode equalizar esses projetos que geram gastos ao governo de uma forma racional. Isso é tratar, como nós dizemos aqui, de prioridades. O que é mais importante? Dar benefício fiscal a refrigerante ou conceder a pessoas que estão em situação de risco em suas vidas? Esse é o nosso entendimento. E aqui há uma série de outras situações. Tem, por exemplo, alterações na lei Candir. A proposta está pronta para ser votada no plenário e obriga a União a compensar estados e o Distrito Federal por perdas com a desoneração do ICMS, conhecido como lei Candir. A estimativa do governo, atenção para essa, hein, Edmar, é que a União terá de abrir mão de 39 bilhões de reais por ano. Essa é uma pauta que interessa aos governadores, né? Aos governadores, exatamente isso, porque tem a ver com aquele pacto, né, federativo em relação a como é a distribuição do bolo, sobretudo o ICMS em relação aos municípios, aos estados e à União. Mas tem esse impacto aí previsto, 39 bilhões. O governo deixa de arrecadar, mas não é um dinheiro que se perde. Ao contrário,
que beneficia a iniciativa privada. É um dinheiro que será redistribuído e não repassado, mas terá uma nova adequação nessa conta para os estados. Isso, entre aqui essas pautas, uma que me chama a atenção, Morgatini, é aquela questão dos caminhoneiros, né? Foram atribuídas multas de mais de 700 milhões aos caminhoneiros, aqueles que, na verdade, não aos caminhoneiros, vamos dizer assim, autônomos, mas essas multas praticamente foram dadas às empresas, às grandes empresas de transporte que participaram da greve, né? E há também a possibilidade de perdão dessas dívidas. Exatamente. Esse talvez seja o ponto mais próximo, né? Porque aconteceu há pouco tempo, né? E que vem gerando, assim como os outros temas, vem gerando discussões. Esse talvez mais acaloradas, aí, porque envolve, também como os outros, mas envolve um pouco mais de considerações jurídicas, né? Considerações legais sobre a anuência, o cancelamento dessas multas. Entre essas medidas também, uma que aparece aqui, nós até mencionamos ontem, é a previsão de reajuste para servidores na LDO 2019, 4,4 bilhões. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019, aprovada pelo Congresso, derrubou a proibição a reajuste dos servidores. Segundo o Ministério do Planejamento, 253 mil servidores civis ativos e inativos têm previsão de reajuste escalonados até 2019. Que representa um aumento de 4,4 bilhões no ano nas despesas com servidores. Inclusive, eu vi ontem uma manifestação da bancada do Partido dos Trabalhadores que votou favorável a essa possibilidade de reajuste de servidores, né? Aquela história que o sempre aperta os servidores e culpa os servidores pela crise, pelas dificuldades. O que nós comentávamos aqui exatamente isso ontem, né? Quer dizer, há uma predisposição do governo em tirar realmente quem do elo mais fraco, né? Tirar do trabalhador, tirar do servidor público, tirar do cidadão em geral, né? Metendo ele um salário bom como servidor ou menor, isso não entra em consideração, mas em comparação com as grandes empresas, as gigantes da indústria que são beneficiadas por esse governo, a gente percebe que são esses que saem perdendo. E aí, claro, há um grupo com uma total intenção de evitar isso e votar pelo reajuste em 2019, coisa que não aconteceu, ou que vinha sinalizado para não acontecer pelo governo Temer. De qualquer maneira, tem um aspecto nessa votação dessas chamadas pautas bombas, pelo governo, naturalmente, né? Porque para o governo ameaça reduzir orçamento e dificuldades financeiras, mas essas pautas acontecem num período pré-eleitoral, né? Acho que esse é o detalhe. Nesse momento de pré-eleição, a eleição está marcada para dia 7 de outubro, portanto, há menos de 3 meses, né? E a eleição marcada para 7 de outubro acaba influenciando os deputados e senadores na votação dos projetos que estão na pauta do Congresso. Exatamente, principalmente quando a gente começa a perceber quais são as empresas, esse cruzamento de dados é importante, quais são as empresas que podem ser beneficiadas e quais dessas empresas tornam-se legalmente doadoras para campanhas de deputados em reeleição. Quando a gente faz esse cruzamento de dados, começamos a perceber o que é o exercício do chamado lobby. Muito bem. Uma manchete, não sei como é que você vê essa manchete, metade dos universitários matriculados em 2010 deixaram o curso antes do fim. Desistências estão relacionadas à mudança de universidade, de curso e até de turno. Só 44% dos estudantes tiveram trajetória sem percalços, diz o INEP, né? Então, a pesquisa do INEP falando do abandono de cursos pelos alunos nas faculdades. Como é que você vê essa questão da desistência dos alunos, a mudança de cursos? Como é que você vê? Você deu analisado nessa área? Sim, não, eu imagino que seja... eu acho que, pelo que nós vemos em estudos recentes, nós percebemos que há um êxodo, né, dos estudantes, e quase sempre, quer dizer, há essa percentual, como você falou no estudo, de quem resolve trocar de curso. O cara quer fazer biomedicina, mas ele sempre sonhou com medicina, ele vai fazer biomedicina, vai fazer farmácia, aí depois desiste e fala, não, isso aqui não é que eu quero, não, eu quero fazer medicina mesmo. Ou até mudam de áreas. O cara vai para medicina e fala, não, eu queria arquitetura, então eu vou fazer isso.
Eu sou um exemplo disso. Eu fiz 4 cursos para chegar aonde eu sempre quis estar, mas eu fiquei enrolando. Eu passei pela odontologia, passei pela administração, passei pelo direito e fui fazer jornalismo, né? Fiz paralelo com o direito, inclusive, mas terminei o jornalismo. Então, para quem tem essa chance de ficar, essa dança de cadeira é normal, mas o principal aí não é isso, né? O principal são as condições socioeconômicas ofertadas aos jovens para entrar num curso superior, dar prosseguimento aos seus estudos e chegar até a conclusão. Muitos deles têm que abandonar, sim, por questões de trabalho, por questões financeiras e de transporte, por uma situação que as contas apertam e de repente ele tem um filho, tem que... Há uma série de situações que podem ser previstas pela estrutura estatal para auxiliar as pessoas a melhorar, primeiro a formação pessoal, né, e depois melhorar o nível de educação do país como um todo. Melhoremos nossos índices ao longo dos anos. Isso impacta em IDH, isso impacta em renda per capita, enfim. Isso é uma série de dobramentos que todos os governos têm um interesse específico em melhorá-los. Mas há, claro, principalmente, de sobremaneira, a influência social, né, e econômica, socioeconômica, nestes abandonos, nessas interrupções. E aí, uma vez que o sujeito interrompe, é interessante perceber isso. É muito difícil ele retomar, né? Porque ele interrompe para trabalhar, ele começa a trabalhar, começa a ganhar um dinheiro, e ele nunca consegue tempo para abrir mão daquele horário que ele já ocupou para voltar à sua atividade intelectual, à sua formação educacional. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, e no próximo bloco nós vamos falar, Morgatini, sobre a absolvição do presidente Lula em processo que tramitava em Brasília. Ontem, o presidente Lula e outras 6 pessoas foram absolvidas da acusação de obstrução da justiça, processo que tramitava em Brasília. A Voz de Anápolis. A Voz de Anápolis. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção, a popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Medicamento é coisa séria e quando você precisar na Drogaria Saúde você vai encontrar profissionais capacitados para lhe atender. Na Drogaria Saúde você pode confiar. Também é farmácia popular. Drogaria Saúde. Medicamentos genéricos e similares com até 80% de desconto. Atendendo de segunda a sábado, das 7h30 às 22h e domingo até meio-dia. Falar com Luiz Cláudio ou Cleuma pelos fones 3099-5161, 3099-5141. Avenida São Paulo, bairro São João. Sua saúde em primeiro lugar. Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581. 99128-8581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Alô, bom dia. Alô, bom dia. De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música,
música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso. Formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade. E buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format. Sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Atenção, a ameaça agora é tripla. Dengue, chikungunya e zika vírus. O que são 10 minutos na sua semana? Segundo o Instituto Oswaldo Cruz, esse é o tempo que você leva para acabar com o mosquito da dengue. O ciclo de vida dele, do ovo à fase adulta, é de 7 a 10 dias. Se você verificar os focos uma vez por semana, vai interromper esse ciclo e eliminar o mosquito. Vamos lá, tire um tempinho e tome uma atitude. Mais FM. Rádio Mais. Eu curto! Mercadinho Oliveira. Preço baixo, qualidade, ótimo atendimento. Aqui você encontra tudo o que precisa para você e sua família. Produtos de qualidade e os melhores preços da região. Aceitamos cartões de créditos, Visa, Mastercard, Valecard, Alelo, Alimentação. Mercadinho Oliveira, bem perto de você. Faça-nos uma visita e confira. Avenida Principal, quadra 33, lote 22, setor sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Mercadinho Oliveira, o cliente em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Mais FM. Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM. Estamos de volta com mais informações para você. A Voz de Anápolis. A Voz de Anápolis. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta com o programa Voz de Anápolis, hoje sexta-feira, dia 13 de julho de 2018, né, trazendo para você as principais informações do dia, trazendo também as matérias sobre o que acontece na cidade, né, muitas informações no programa de hoje. E você pode participar, você pode mandar o seu recadinho pelo WhatsApp, né, aqui no 9529-4013, ou você pode também deixar a sua manifestação no Facebook, né, na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. E eu quero agradecer aqui o pessoal que está com a gente conectado na nossa live, né, a Letícia Silva do Nascimento está desejando um bom dia, uma boa sexta-feira a todos nós, a todos os ouvintes. Ela que, a partir logo depois do programa, está aqui com o programa Bom Dia Alegria. Um abraço para a Letícia, né, sempre conectada e acompanhando o Anápolis é Notícia e os programas de jornalismo da Mais FM. A Ludmila Rodrigues também, sempre conectada, compartilhando o nosso programa. Obrigado, Ludmila. Né? Deixa eu ver quem mais está aqui. O Wilmar Lopes da Luz, doutor Wilmar Lopes da Luz, desejando um bom dia para você e para mim, ô Morgantini. E, naturalmente, para todos os nossos ouvintes. A Samanta Rocha, né? Samanta Rocha também sempre conectada. A Ana Castro, desejando um bom dia a todos. E tem um ouvinte aqui de São Paulo, deixa eu achar aqui, é o Vanderlei Jerônimo Silva. Ele diz: bom dia, sou de Franca, São Paulo, sempre ligado aqui com vocês, aí no meu lindo estado de Goiás, né? Então, lá em Franca, no estado de São Paulo, o Vanderlei Jerônimo Silva, ele que diz ser aqui de Goiás, né? Está acompanhando a gente lá em Franca, São Paulo. Obrigado pelo carinho da audiência, né? E você também pode participar, viu, Vanderlei? Pode mandar aí o seu questionamento, sua pergunta, seu comentário, para fazer parte aqui do nosso programa. Isso aí, muita gente ouvindo, muita gente acompanhando pelo aplicativo também, né? Muitos acompanham pelo Radiosnet e pelo aplicativo da Mais FM. Bom, nós falamos no bloco anterior, o Morgantini, o ex-presidente Lula e mais 6
foram absolvidos na acusação de obstrução da justiça pelo judiciário em Brasília. Né? Achei interessante porque o Gerson Camarote, da terceira turma, você sabe o que é a terceira turma? Terceira turma. Segundo o Gilmar Mendes, a Globo News é a terceira turma do Supremo Tribunal Federal, né? O Gerson Camarote, da terceira turma, disse que é o seguinte, que a absolvição esvazia o discurso da defesa de que Lula é perseguido da justiça. Né? É uma forma de se colocar, né? A outra é de que o que acontece é um terrorismo muito grande, porque esse processo aí, ele começou naquela delação do ex-senador Delcídio do Amaral, aquela delação mentirosa, em que ele falou que houve por parte da Dilma, do Lula e de outros nomes aí que ele citou, obstrução de justiça. Inclusive virou uma confusão danada com o direito ao Jornal Nacional, fazer aquelas longas reportagens dizendo e mostrando como, segundo Delcídio, teria havido obstrução de justiça por parte de Dilma, Lula e afins. E aí é interessante que quando não há nenhum tipo de prova, a delação se prova mentirosa, como outros pontos se provou mentirosa, o comentarista da TV Globo, do especial da Globo News, Gerson Camarote, né, mas outros também fazem isso, diz, olha, então não é porque não tem perseguição, não é porque ele foi inocentado. Quer dizer, ele achou estranho, né, e louvou o fato de um sujeito ser inocentado porque a base da denúncia era uma afirmação, uma delação mentirosa. Ou seja, o normal seria, então, ele ser condenado, né? Mesmo uma mentira. Você vê, quando ele faz esse tipo de comentário, ele, na verdade, reafirma aquilo que muitos estão enxergando, né? De que há, de fato, um entendimento por parte da justiça para que Lula não só não esteja nas ruas, como esteja com a sua voz calada, a exemplo do que a juíza fez. E hoje já foi anunciado aí um movimento, vai haver um questionamento jurídico na justiça, óbvio que vai ganhar, em algum momento vai haver uma sanidade aí na justiça, mostrando que outros sujeitos que estão presos, condenados por outros crimes, por situações muito mais graves, têm direito à voz, a falar, a serem ouvidos, a conceder uma entrevista, mas a juíza quer negar a Lula isso. Então, é muito evidente que não há uma imparcialidade quando se trata de Lula. Nós temos visto isso. Um sujeito que não consegue ganhar um recurso é algo para ser estudado no mundo jurídico brasileiro, porque todos, em algum momento, conseguem algum tipo de recurso, e ainda mais, sem o trânsito em julgado. Trouxe aqui ontem a informação, o doutor Abdelmaci, que responde a um processo por estupro de 48 mulheres. Ele está respondendo o processo e está em prisão domiciliar, concedido pela mesma ministra Laurita Vaz, que negou o direito a Lula à prisão domiciliar ou a responder o processo de liberdade. Para ela são casos diferentes. Claro, ninguém tem nada para ouvir de Rogério Abdelmaci, mas Lula tem muito a dizer. E é isso que, ao que parece, as pessoas estão querendo evitar. Que Lula fale, que a sua ideia se dissemine e que toque a reflexão, leve as pessoas à reflexão pelo Brasil. O detalhe aqui, né, nesse processo, que a delação premiada do Delcídio Amaral levou à existência desse processo e a gente acaba se esquecendo, mas essa delação do Delcídio Amaral, como você disse aí, deu pano para manga, foram dias, meses de matérias acusando o presidente Lula, acusando, né, os demais membros aqui, o André Esteves, banqueiro, que também estava nesse processo, né, e o assessor lá, o chefe de gabinete do Delcídio Amaral. Ou seja, essas pessoas elas foram execradas, né, publicamente. Exato. E agora o processo vem absolver para dizer, olha, todas aquelas delações, todas aquelas acusações, elas são inverídicas, não tem prova e, portanto, se absolve, né? E aí, né, como eu disse, a mídia, né, de certa forma, vamos dar nome à mídia, que no caso é a Globo News,
mostra o seguinte, olha, houve absolvição, mas aí tem sempre aquele mas, né? Mas tem o processo do triplex, porque que o Lula está condenado em segunda instância, por isso ele não pode ser candidato, tá? Mas ninguém fala, por exemplo, que o processo do triplex também é outra aberração, né? Um processo que não tem nenhuma prova concreta, não o apartamento não tem escritura, não foi, né, não tem contrato de compra-venda. Está no nome da empresa. Aliás, eu digo assim, não tem escritura e nome do acusado, né? Vamos dizer assim. Né? E daqui a algum tempo vai haver uma absolvição nesse processo, porque, né, mais dia menos dia a verdade tem que prevalecer. E aí vai ficar o dito pelo não dito, já passou a eleição, né? Os rumos já foram tomados. Já foram redefinidos, pode soltar. Aí solta e fala, não, foi engano. Desculpa, foi engano aí, né? Esquece essa história. Então, mas de qualquer maneira, é uma vitória, né? Uma vitória do presidente Lula e dessas outras 6 pessoas envolvidas nesse processo, uma vitória que demonstra o quê? Que nem sempre aquilo que os delatores colocam, né? E aquilo que a mídia coloca como verdade absoluta. Mas em especial esse caso é emblemático, porque a imprensa brasileira não se cansa de cometer essa mesma, aplicar essa mesma fórmula, né? Que é a de tratar denúncias com aquela espetacularização, jogar aqueles holofotes como algo que já aconteceu, já tido como certo. Nós lembramos de vários e vários casos de denúncias, de acusações de assédio sexual, de aliciamento de menores. Eu lembro, tem um caso que é emblemático na história do Brasil, do começo dos anos 90, chamado Escola Base. A Globo fez uma extensa matéria, Globo de São Paulo, depois foi para o Jornal Nacional, depois foi para o Fantástico, uma escola base, uma escola infantil, acusada, e os donos teriam sido acusados de assédio sexual às crianças, de aliciamento ali, de algum tipo de violência sexual. Foi feita essa denúncia e foi dada toda essa luz em torno disso. A escola foi fechada, demolida, a casa dos sujeitos, era um casal de donos, dos proprietários, foi totalmente destruída pelas pessoas, quase morreram, porque a pessoa queria linchar, e aí, tão rapidamente, descobriram que era falsa a denúncia, que não se comprovava, que foi feito todo um cenário dando a entender que aquilo era uma verdade já absoluta, né? Absoluta, já comprovada, só que o mal já tinha sido feito. No episódio do Delcídio, ele, para se safar de uma série de problemas, fechou uma delação, foi um dos primeiros a entrar nessa delação, e saiu contando, é igual aquela história do sujeito que está sob tortura fazendo uma delação. Ele conta até o que ele não fez. Ele confessa crimes de gente que morreu antes de ter nascido. Não, fui eu sei, eu vi, eu estava lá, é comigo mesmo. Ele quer se livrar daquele problema, daquela pena, e foi isso que aconteceu com o Delcídio. Não foi só essa história, não. Tem outras envolvendo outros nomes, que também depois o pessoal entendeu, falou, pô, esse cara contou a cascata aí, esse negócio é verdade, não. E esse específico, o que a terceira turma fez, o Jornal Nacional fez, o que o pessoal da Globo News fez? Colocou isso, olha, a revelação do senador do PT, Delcídio Amaral. Ele conta que ouviu... Cadê as pessoas que ele apontou e que foram execradas por isso ao longo do tempo? Aliás, cadê o processo da Dilma? A Dilma... A pedalada? Pedalada. A Dilma era do governo corrupto do PT, né? Cadê o processo da Dilma que levou ao impeachment dela? Cadê a condenação? Por que a Dilma não está presa? A Dilma é candidata, pré-candidata lá em Minas. Isso prova o processo político que foi feito em torno dela para que ela saísse do governo. Questionar que estava bom ou estava ruim, todo mundo pode fazer. Inclusive, a pergunta que fica agora é, estava ruim com ela ou estava pior do que está hoje? Fica essa dúvida, porque disseram que ela ia sair para tudo melhorar. Vocês deviam cobrar agora aqueles que falavam isso. Aqui em Goiás tem um bocado. Alguns, inclusive, concorrendo ao governo. Então, feito isso, passado tudo isso, como é que você recupera a imagem do que você fez em relação a essas pessoas? Esse é o papel mais questionável e deve ser feito, deve ser questionado da imprensa brasileira. Porque a gente costuma dizer, e de fato como nós da imprensa, somos aí guardiões da liberdade, guardiões
São guardiães ou guardiões? Guardiões. E agora? Pegou, né? Os guardião. O guardião. Nós somos guardião. Vamos botar assim, igual os trapalhões falam. Nós somos os protetores. Isso é melhor, né? Da democracia, da liberdade, da transparência. E eu concordo que seja. Mas isso não nos dá o direito de sermos isentos de questionamento. Isso não pode dar plenos poderes. Se o governo federal não tem plenos poderes, se o Poder Executivo não tem plenos poderes, se o Legislativo não tem plenos poderes, se o Judiciário não tem plenos poderes, por que a imprensa tem plenos poderes? Não, tem que ser questionada também. E tem que ter uma limitação naquilo que faz. E tem que ser, principalmente, questionada e responsabilizada em casos de exageros. Isso até agora não acontece. Mas são casos, assim, que nos ajudam a compreender o quanto é importante a gente ir filtrando. O que a gente ouve, o que passa na TV, o que o William Bonner conta, e por aí vai. E outro detalhe é o seguinte, o Delcídio Amaral, ele perdeu o mandato, não foi? E foi por causa desse processo. Sim, e agora? Agora ele volta para o Senado? Agora ele recupera o mandato? Tem um negócio sério aí, né? Ele se meteu numa série de confusões e o que complicou muito ele foi o fato, realmente, de sair contando história, né? Ele que foi pego numa gravação dizendo que ia pegar aquele diretor da Petrobras e ajudar ele a fazer uma fuga de veleiro entre, se não me engano, o Paraguai e um outro país. Eu sei que mudou as fronteiras secas. Não, a gente passa por mar aqui, vai velejando, dá para ele fugir. Só que era uma proposta tão absurda, como o absurdo ele falou, entre um lugar... Era como se ele falasse, olha, a gente faz uma travessia por mar, tranquilo, entre Goiás e Mato Grosso. É mais ou menos essa história. Então, se enrolou inteiro. Os problemas dele ultrapassam essa delação aí. Muito bem. Nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no programa Voz de Anápolis, desta sexta-feira 13, aqui pela Mais FM 87.9. Então vamos lá, pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Aqui na Mais FM, você fica bem informado. Os assuntos que são destaque em nossa cidade. A Voz de Anápolis. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Medicamento é coisa séria e quando você precisar na drogaria saúde você vai encontrar profissionais capacitados para lhe atender. Na Drogaria Saúde você pode confiar. Também é farmácia popular. Drogaria Saúde. Medicamentos genéricos e similares com até 80% de desconto. Atendendo de segunda a sábado das 7h30 às 22 horas e domingo até meio-dia. Falar com Luiz Cláudio ou Cleuma pelos fones 3099-5161, 3099-5141. Avenida São Paulo, bairro São João. Sua saúde em primeiro lugar. Conhecer a nossa língua portuguesa é obrigação de todos nós. O curso da professora Gênia é o mais indicado, com experiência de mais de 30 anos. Professora Gênia se coloca à sua disposição para compartilhar com você os segredos da língua portuguesa. Quem fala e escreve bem tem mais chances de sucessos na vida. Entre em contato pelo 62 30 98 41 77 e no WhatsApp 99162 4280. Tá na Mais, tá bom demais.
Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581. 99128-8581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Precisou de gás? É só chamar Beta Gás. 3314-7786. E o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7:30 da noite. E feriados, das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Beta Gás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Tá bom demais. Tá bom demais. Mais FM. Estamos de volta com mais informações para você. A Voz de Anápolis. A Voz de Anápolis. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o terceiro bloco do programa Voz de Anápolis desta sexta-feira. Lembrando para você que hoje o programa vai até às 10 da manhã, né? Portanto, ainda temos aqui muitas informações para você, muitas participações de anapolinos, né? De pessoas que participam com o Paulo Roberto Belém, o repórter Paulo Roberto Belém traz a participação de ouvintes. E você pode também dar a sua opinião, dar o seu palpite, né? Quero abraçar aqui o pessoal que está com a gente no Facebook, eu já falei alguns no primeiro bloco, mas o Leandro Reis, né? O doutor Leandro Reis está com a gente sempre conectado, desejando um bom dia a você, Morgantini, a mim e a todos os ouvintes. Bom dia, um abração. O Marco Dias está conectado, sabe onde, Morgantini? Aonde? Lá na Irlanda. Marco Dias, torcedor da Rubra. Né? Tem notícia da Rubra para ele? A Rubra está mais parada do que... Não, estamos sem saber se for para a Rubra, hein? Está muito quieta a Rubra esses dias, né? É isso aí. Então, um abraço para o Marquinho, torcedor da Rubra, para a Tereza, né, sua esposa, para toda a família lá na Irlanda, eles que acompanham o nosso programa quase todo dia. A Deise Borba também acompanha o nosso programa. Obrigado, Deise. Bom dia. Desejando bom dia para nós, bom dia para você também. Né? A Kellen aqui do lado, né, nos assessorando e também conectada. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Um abraço para Adriana Pereira, né, que está sempre conectada. Um abraço para a professora Gênia. Um abraço ainda para a Mirna. Lembra da Mirna? Sim, claro. A Mirna não ouve o nosso programa ao vivo pela manhã, porque ela está trabalhando, mas todos os dias ela ouve no horário de almoço. Então, a Kelinha tem a obrigação de mandar para ela, né, e para todos os ouvintes que estão cadastrados no nosso WhatsApp, o programa do dia, gravado, nosso famoso podcast, né? E a Mirna acompanha todos os dias pelo podcast. Um abraço também para a professora Sueli Brasilino, ela que também está sempre conectada, né, uma parceira aqui da Mais FM. E um abraço para o pessoal aqui do bairro, né? Um abraço para o pessoal lá do Empório, como é que chama lá? Empório dos Pães. Empório dos Pães, né, que fornece o pão de queijo aqui de cada dia para nós. Um abraço, então, para o pessoal do Empório dos Pães, um abraço para o pessoal da farmácia Arco Verde, né, pessoal sempre conectado, sempre acompanhando o programa. Um abraço ainda para o pessoal do Mercadinho Oliveira, né, o Jefferson e toda a equipe lá do Mercadinho Oliveira, ali no setor sul. E também, né, para os nossos amigos da Drogaria Saúde, na Avenida São Paulo, no bairro São João, empresas parceiras aqui da Mais FM. E um abraço também para o Cláudio, para o seu Lico, lá na Beta Gás. Né? Tá também, todo mundo ligado. Todo mundo ligado, todo mundo acompanhando aqui o nosso programa
e a nossa participação. E ainda, né, acabou de entrar aqui também no Facebook, a Leila Márcia Macedo Silva. Obrigado a Leila também, que nos acompanha no Facebook. Se você quer participar do programa, quer deixar o seu comentário, né, pode deixar também no WhatsApp, 995294013, né, aqui o espaço para você participar do programa. Bom, nós vamos dar uns destaques de Goiás, ô Morgantini. É hora. A coluna Giro traz o seguinte: base tenta minimizar danos e MDB trabalha no vácuo deixado por Caiado, né? Então, a base do governo do Estado e os demais partidos, né? MDB, e os partidos de esquerda, né? Como o PT, o PSOL, todos articulando aí, a partir de dia 15, né? Portanto, a partir de segunda-feira, já a partir de domingo, na verdade, né? Já podem ser feitas as convenções partidárias. E os partidos políticos estão se mobilizando, né? As correntes aqui em Goiás para as eleições de 2018, né? E aqui, então, a base tem algumas dificuldades, né? E uma delas é o fato de o Lincoln TJ, né? Pessoal ligado ao governador Marconi, sempre ligado, o Lincoln TJ está sendo confirmado pelo Caiado como vice, a outra manchete do Popular. A reação que provoca essa movimentação, tanto na base governista, com o candidato à reeleição, que é o José Elton, e no MDB, é justamente porque dois aliados, dois partidos que mantinham negociações com esses dois grupos, tanto com o governo quanto o MDB, anunciaram a formatação de uma chapa com o Ronaldo Caiado. Lincoln TJ do PROS, o PROS é um aliado há muito tempo do governo Marconi Perillo, esperava-se que continuasse com José Elton, e aí vem a confirmação de Lincoln TJ para a vice de Ronaldo Caiado. Isso fez com que o governo promovesse uma reunião com os aliados, com as lideranças integrantes do PROS no estado de Goiás, né, que, segundo informações, teriam afirmado apoio, teriam hipotecado seu apoio ao governo, mesmo o PROS tendo ido para apoiar Caiado. Isso deve ser, obviamente, analisado posteriormente. É muito precipitado imaginar que uma decisão dessa seja tomada sem que essas lideranças estivessem de comum acordo, ou pelo menos entendendo essa estratégia, né? Mas é uma reação política para dizer, é o equivalente daquela brincadeira de criança, sabe aquela criança que bate na outra e ela fala assim, não doeu, não doeu? Né? O que o governo está fazendo agora, nessa informação de hoje, é um grande não doeu, ou seja, perdi o PROS foi para o Lincoln TJ, foi para vice de Caiado, mas não doeu, tá? Não senti falta não, tá? Pode ir, não tem problema. Essa é uma questão. A outra questão, que envolve o PMDB, que envolve o projeto Daniel Vilela, é com outro nome desta chapa, que é o do vereador Jorge Cajuru, do PRP? PRP, né? Isso. E que estaria, né, que passou muito tempo em negociações, até com proximidade, ao projeto do PMDB. Apesar disso, fechou a questão e formou uma chapa com Caiado. Então, é um momento de reorganização do PMDB nessas discussões. Lembrando que o PROS também esteve negociando e conversando com o MDB. O PROS já tinha sinalizado uma intenção em sair da base governista, conversava com Caiado e com Daniel Vilela. Havia expectativas de que talvez pudesse engrossar aí o projeto do Daniel Vilela e do MDB. E aí, tanto é que frustrou esse projeto indo para o Caiado. O próprio Lincoln TJ ligou para Daniel Vilela, justificando, explicando, agradecendo aí a atenção, mas dizendo que decidiu seguir o caminho com o Ronaldo Caiado. Essa também é informação de bastidores que nós trazemos aqui. Portanto, há uma demanda aí de um redesenho, é preciso se redesenhar, repensar essas situações. Assim como o PTB tem feito um movimento público, né, tem feito um aceno político, digamos, como se estivesse repensando a sua posição em Goiás, talvez ameaçando ou insinuando ameaçar, é uma coisa muito sutil, mas insinuando a possibilidade de deixar a base governista, tendo em vista que talvez não tenham seus pleitos atendidos, por exemplo. Queria ser
a vaga, seu nome para o Senado, né, através de Demóstenes, queria indicar o nome. O PTB não conseguiu, porque parece que o martelo foi batido para a Lúcia Vânia. Quer a vice de José Hélio, na chapa majoritária, parece que esse nome está muito mais próximo de ser indicado pelo PSD do que pelo PTB. Então o PTB começa a pensar, olha, já que a gente está meio desprestigiado aí, se a coisa não vai bem, quem sabe eu não faço conversa com outras pessoas. E aí seria mais fácil fazer uma conversa, inclusive, com Daniel Vilela. Só que, repito, é um aceno muito tímido em relação à direção. Na prática, acredito que ninguém tenha bote fé que o Giovanni vai deixar, a estrutura do PTB toda vai sair do governo de Goiás para apoiar outro projeto. Isso não vai acontecer. É muito mais uma tentativa teatral, isso é próprio da política, para criar um movimento e falar, nós temos importância, nós estamos aqui. Né? Uma informação que surge de bastidores também, Edmar, e envolve a cidade de Anápolis, é de que o deputado Alexandre Baldi, presidente estadual do PP e ministro do governo Temer, ministro da cidade, que não deixou o ministério, portanto não pode ser candidato à reeleição. Ele estaria, então, articulando alguns nomes para ocupar esses espaços. Surge o nome de um primo dele, que pode ser candidato na vaga dele, mas o principal, a articulação que existe é de que a sua mulher, a Luana Baldi, esposa aí do deputado, possa ocupar a primeira suplência de Marconi Perigo. Luana Baldi pode ocupar essa primeira suplência. Seria uma forma de prestigiar o PP, que não teve, nessa chapa majoritária, o seu espaço garantido. Ou seja, não vai indicar uma vice, não está em nenhum dos lugares do Senado, não está no governador, obviamente, mas pode ter aí a primeira suplência. Muitos acreditam que essa suplência é a mais cobiçada, porque Marconi teria uma eleição, em tese, mais folgada, mais garantida, por assim dizer, mais encaminhada. Garantida não tem como afirmar isso, mas melhor encaminhada, com liderança de pesquisa, né? E que não cumpriria os 8 anos de mandato como senador. Poderia voltar para ser candidato. Pode ser candidato a vice-presidente, pode voltar ao governo de Goiás em 2022, e aí quem teria essa primeira suplência teria a projeção de se tornar senador daqui a 4 anos. Então, essas são informações dos bastidores. Sem o PROS, com a confirmação do PROS na chapa de Caiado, acredito que a perda maior é para o MDB. Daniel Vilela está contando com a reunião de apoios de alguns partidos. Estão faltando, estão começando a sobrar poucos partidos para se negociar. Então, Daniel Vilela precisa correr para ir pegando esses apoios. É bem verdade, o PROS nunca esteve próximo, não dá para dizer que perdeu algo que você nunca teve. Mas uma vez que estava aí aberto para negociações, havia essa possibilidade. Lembrando que o PP ainda não anunciou e negocia com o Daniel Vilela e com o governo de Goiás. Há quem aposte que o martelo está batido. Tanto é que o Alexandre Baldi viajou com a família e tal, passa férias. Ou seja, está tudo resolvido, então não tem por que ficar aqui negociando. Mas há ainda quem aposte num arranjamento, havendo Michel Temer, o governo federal, o MDB nacional, para que tenha essa aproximação. O fato é que, a partir da semana que vem, nós vamos afunilar essa agenda e vão aparecer os resultados finais. Muito bem. Uma notícia na área econômica, o Morgantini, que está no Popular de hoje, sobre economia, diz o seguinte: BRF anuncia distrato de 64 aviários de Rio Verde. Depois de encerrar o abate de perus em sua unidade de Mineiros, a BRF Foods notificou o distrato de 64 aviários integrados em Rio Verde. Outros 100 aviários devem ser notificados sobre o encerramento de seus contratos em breve. O clima nos 2 municípios do Sudoeste Goiano é de grande preocupação com a demissão e a redução da atividade econômica. Então, a BRF, né, que é a empresa do grupo da JBS, isso, né? Brasil Foods, está encerrando esses contratos em Mineiros e Rio Verde, ou seja, perspectiva de prejuízo financeiro para os produtores de aves da região sul de Goiás. Pois é um impacto que é um desdobramento dessa reengenharia, né, desse novo pensamento da JBS, do grupo BIF, envolvendo esses
esses contratos, né, por questões políticas, financeiras, né, e também por outras situações estratégicas. Mas o fato é que, para nós, do Estado de Goiás, há uma perda significativa. Aí pode entrar várias coisas, pode entrar greve de caminhoneiro, pode entrar algumas questões legais envolvendo o tema, mas o principal, acredita-se, como tem acontecido no Brasil inteiro, é que a BRF tem repensado. A BRF também já foi alvo, inclusive, de investigações sem envolver a questão política, mas envolvendo aquela história sobre vigilância sanitária e sobre a qualidade dos produtos, mas o fato é que é um prejuízo significativo nesse setor da economia para os goianos. Portanto, né, uma notícia ruim, né, para o Estado de Goiás. E segundo a matéria do Popular, diz assim: a região possui 166 produtores integrados e 245 núcleos de produção de aves, o equivalente a 1.000 aviários. O presidente da Associação dos Granjeiros Integrados em Terminação de Rio Verde, Oswaldo Soerger, conta que a empresa prometeu indenizar os produtores, de acordo com os termos de cada contrato individual. Em média, são cerca de 6 meses de indenização. Alguns cumprirão 6 meses de aviso, período que continuarão produzindo. Em Mineiros, né, com o encerramento do abate de perus, a BRF de Mineiros, 140 granjas já estão paradas e 540 funcionários estão sendo demitidos. Então, aí o impacto disso. Impacto negativo para a sociedade goiana, para o povo de Goiás. Certo? Bom, nós vamos para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com notícias da cidade de Anápolis, trazendo a participação de ouvintes, participação aqui no Anápolis. É notícia? Não, no A Voz de Anápolis. A Voz de Anápolis. Você ouve aqui na Rádio Mais FM, a Voz de Anápolis. Mais FM 6 canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá Mais FM. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, poderoso: formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Soldado Lucas. Presente. Bruna. Aqui. Beto. Presente. Rafaela. Presente. Todo mundo aqui? Sim. Pois bem, crianças, a batalha contra o foco da dengue começou e todos vocês estão convocados.
Dengue não é brincadeira. Nessa batalha precisamos de todos, inclusive você. Combata os criadouros do mosquito na sua casa e não deixe água parada. Seja um combatente da dengue. Unindo forças, vamos juntos combater esse mal. Uma campanha Mais FM. Estude Teologia no Seminário Batista Centro-Norte Goiano. Informações pelo e-mail saulonascimento@uol.com.br. Seminário Batista Centro-Norte Goiano. Coordenação geral, Pastor Saulo Batista do Nascimento. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde. Medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630. Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Tá bom demais. Tá bom demais. Mais FM. O que aconteceu durante a semana? As notícias mais importantes da cidade. Com análise criteriosa de nossos comentaristas e com a participação do ouvinte. A Voz de Anápolis. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para mais um bloco do programa Voz de Anápolis de hoje, desta sexta-feira 13, hoje trazendo aqui as principais informações do dia, as principais informações do que acontece no Brasil, em Goiás e na querida cidade de Anápolis. Eu quero agradecer o pessoal que está conosco, acompanhando a nossa live pelo Facebook. Um abraço para o meu amigo Marco Aurélio, radialista, né, pastor da Igreja Assembleia de Deus, radialista competente, jornalista, né? Participando conosco aqui, acompanhando o nosso programa, diz bom dia, bom trabalho a todos. Bom dia, Marco Aurélio, bom dia, né? Ele desejando aqui bom dia para nós, para os nossos ouvintes e para toda a galera. Deixa eu ver quem está mais com a gente, a Deise Borba, né? Também abraçando aqui, desejando um bom dia, vizinhos, né? Acho que ela está por perto aqui, né? Ela que nos acompanha sempre também, o Ilmar Lopes da Luz, doutor Ilmar Lopes da Luz, acompanhando a Samanta Rocha, a Ana Castro, desejando bom dia, o Leandro Reis, acompanhando também, né? Um abraço para o Leandro, um abraço também para o Ulisses Reis, pai do Leandro, né? Também parceiro nosso aqui, participou conosco aqui um bom tempo na Mais FM. O Oséias Júnior também desejando bom dia, Oséias, obrigado pelo carinho da audiência. É isso aí, muita gente conectada. Bom, mas nós vamos aqui, Morgantini, com as notícias da cidade, né? O Paulo Roberto Belém esteve aí dando giro pela cidade e traz para a gente algumas participações. Nós vamos ouvir o Guilherme Oliveira primeiro, né? Guilherme. Nós temos falado ao longo dessa semana, né? O ouvinte que nos acompanha diariamente se lembra sobre os problemas na saúde, né? As reclamações na saúde, a história do elétrico que saiu lá do Cais de Padre Lopes para o Hospital Municipal, depois retornou porque o de lá quebrou. E nós temos falado sobre as recorrentes reclamações e os problemas acumulados em decorrência de dois equipamentos do Hospital Municipal que estão danificados. O tomógrafo, que é um caso gravíssimo, né? E a litotripsia, que é um equipamento que trabalha com diálise para doentes aí que se encaixam, doentes que têm problemas renais, que se encaixam aí nesse quadro que demandam desse equipamento, né? São dois aparelhos importantes, óbvio, como tudo dentro do hospital. Isso nada é importante, né? Até uma gase é importante, até o uso de uma luva é importante. A maca é importante. A maca, cito gase e luva, porque os médicos de Anápolis chegaram a fazer um tipo de greve, um tipo de protesto, usando
uma braçadeira preta como se fosse luto, justamente pelas más condições, reclamando porque faltava equipamentos básicos e insumos básicos como isso. Mas, enfim, falando sobre esses equipamentos, sobre esses aparelhos, nós fomos até o Hospital Municipal conversar com algumas pessoas e ouvimos lá o Guilherme, que é usuário do Sistema Único de Saúde na cidade de Anápolis, e o Paulo Roberto Pereira conversou com ele que ele tinha uma demanda específica sobre o tomógrafo. Vamos ouvir o Guilherme. Muito bem, então vamos ouvir o Guilherme, ele que participa aqui do nosso programa. Essa enrolação, ouvinte, só para a gente entender, é porque nós estamos procurando o Guilherme. Guilherme, de repente, sumiu, estava aqui. Cadê você? Deve ter sido atrás, lamentavelmente, do tomógrafo. Acho que ele foi atrás de alguma coisa aí, alguma informação a mais. Bom dia, eu falo com quem? Com o Guilherme Oliveira. Você está saindo aqui do Hospital Municipal agora. O que você veio buscar aqui no Hospital Municipal? Então, vim tentar marcar uma tomografia, porque eu sofri uma lesão no meu joelho e eu tô com encaminhamento para fazer uma tomografia. Vim aqui para saber se dava para fazer aqui no Hospital Municipal, porque fiquei sabendo que aqui tinha. E a atendente lá dentro acabou de me falar que a sala tá reformando e que não vai ter como fazer aqui. Por estar em reforma, não te ofereceram, te disseram que não tem condições de fazer o exame, é isso? Isso, foi o que a moça me falou. Só que o que eu tô sabendo é diferente, é que não tem, né, a máquina de fazer a tomografia. E vou ter que acabar pagando particular mesmo, porque eu tô com urgência, né, sentindo muita dor. Eles não te deram uma outra orientação, algum outro lugar que você poderia ir em busca desse exame pela rede pública? Pediu para pegar o meu encaminhamento e ir na Secretaria de Saúde, né, ver onde tá fazendo, mas tá com urgência, né, e tô vendo que vai enrolar bastante. Você viu alguém aqui no hospital precisando desse mesmo exame que o seu ou não? Não, até agora não. No momento que eu fui lá perguntar, não. Obrigado. Por nada. Este é o Guilherme, e veja a informação que ele tem. A informação que eu tenho é diferente, viu? Mas estão dizendo aqui que está indisponível, não tem jeito de fazer, por alguma razão. Falta transparência. Ninguém chega lá e fala, está quebrado, por razões exatamente políticas. Ninguém chega lá e fala, está quebrado, não tem. A informação que nós temos, inclusive, de funcionários, servidores da saúde, ontem, uma outra servidora da saúde, inclusive, citou seu nome, né? O seu perfil no Facebook, foi na nossa transmissão ao vivo, falou, sim, lá está quebrado. E fez, inclusive, outras colocações. O problema do tomógrafo está quebrado. Quem consegue fazer é porque tem o seu pedido encaminhado para a Santa Casa. E Santa Casa tem a sua própria demanda, ainda atende essa de outras unidades, no caso municipal, então fica sobrecarregado. Faz com que situações como a do Guilherme, que tem urgência, e que normalmente quem faz uma tomografia tem urgência. Tomografia não é o tipo de exame de rotina, né? Ninguém faz uma tomografia. Eu acordei hoje com vontade de fazer uma tomografia. Isso, não. Você faz exame de sangue, para ver se tem alguma alteração, uma coisa. Agora, tomografia é uma demanda específica diante de uma emergência, diante do pedido de urgência, né? Como ele falou, como eu tenho urgência, eu vou ter que cair na rede particular. E é isso que nós temos visto hoje. Está aí a comprovação do que nós temos falado a semana inteira. Um usuário do Sistema Único de Saúde, um usuário da saúde pública do município, que foi até o municipal, que nós temos falado que o tomógrafo está quebrado, e ele não consegue fazer ter a sua demanda atendida, não consegue fazer o seu exame, porque, segundo falou lá, está indisponível, a fila está grande, olha, o tomógrafo aqui tem que trocar a pecinha, dá uma desculpinha esfarrapada para dizer o seguinte, está quebrado. Quebrar equipamento, Edmar Silva, meu amigo Edmar Silva e amigos da Voz de Anápolis, que dá mais FM. É natural. Quem tem um carro, quem tem uma moto, quem tem um liquidificador em casa, sabe que qualquer aparelho quebra. De tanto uso, ou por algum problema, estraga. Um tomógrafo quebra. A dúvida é, por que você não repõe? Por que você não conserta? Cadê a manutenção, Cadê a manutenção? Não, digamos que está tudo certo com a manutenção. Quebrou. Por que não tem outro? Por que não arrumou? Por que vai se fazer raio de show? Isso que eu não entendo. Eu pensei que você ia falar raio-x. Não, cuidado. Por que vai fazer raio de show? Show sertanejo? Com a desculpa ainda. E olha, que absurdo. Com a desculpa de que vai se ajudar entidades filantrópicas. Ajudar entidades filantrópicas é pegar R$1,3 milhão que você vai gastar em show e entregar para elas. Isso é ajudar. Isso é promover ajuda. Isso é promover solidariedade. Fora disso, o que está acontecendo é política. Mas por que tentar melhorar a imagem, né? Quando eu falo política, é tentar melhorar a imagem do prefeito dando uma festa.
com música sertaneja. Mas por que pegar esse 1 milhão e tanto e não tem dinheiro, ou não se agiliza para comprar um tomógrafo? Eu não faço a mínima ideia de quanto é o tomógrafo. E pode ser até que seja mais caro do que o show. Pode ser que um tomógrafo custe 2 milhões. Eu vou dar uma pesquisada aqui por curiosidade. O fato é, não há desculpa de que falta dinheiro para se adquirir um equipamento desse. Onde está o cuidado com as pessoas? Onde está o cuidado com a saúde pública? Quer dizer, que tipo de gestão é essa em que a gente não consegue enxergar um mínimo de atenção com as pessoas? Isso não é de graça. Nós estamos pagando. Nós que não temos planos de saúde, pagamos para usar. Nós, por acaso, temos planos de saúde e não usamos, pagamos para que outros usem. Funciona assim. Então, nada é de graça, não existe favor. Por que o tomógrafo do municipal não funciona? Muito bem, né? Então, reclamação aí da área de saúde, né? O tomógrafo que não funciona e o cidadão que fica sem atendimento, né? Precisa, muitas vezes, desembolsar um dinheiro que não tem, né? Recentemente, aqui, um morador aqui da Vila Formosa, o Ronaldo, entrou em contato comigo e falou, me ajuda, por favor, a minha esposa precisa de um exame e o Hospital Municipal diz que não tem, né? No município não tem, como é que faz, né? E como é que você ajuda? Que tipo de Quer comprar um tomógrafo? Né? Quer comprar? Tem para vender aí? Um tomógrafo. Quanto custa um tomógrafo? Eu não sei se serve para a cidade de Anápolis, mas é uma pesquisa rápida. Botei aqui para você fazer no Google, o meu amigo ouvinte. Tomógrafo, botei preço. Aí está aqui, ó, no portal do médico. Um tomógrafo Philips Brilliance, 06 canais, tubo, seminovo. Seminovo. Eu não sei nem se ele se encaixa, ele serve, se ele é para uso num consultório, numa clínica pequena, ou se atende uma grande demanda com o hospital. Mas esse aqui, que eu te falei, esse Philips Brilliance, de 6 canais, custa 240 mil. 240 mil reais. 240 mil reais. 240 mil reais é uma fortuna para qualquer um de nós. É o preço de um imóvel, uma boa casa. 246 mil reais para a saúde de Anápolis é nada. 246 mil reais para quem, ano passado, somente na saúde, gastou 290 milhões de reais, na saúde, em 2017, em Anápolis, foram gastos 289 milhões de reais. Mas não teve jeito de arrumar 240 mil. Esse é seminovo, tá? Seminovo, vamos botar vamos botar o novo. Melhor. Vamos dizer que o novo seja 500 mil, o dobro, né? Vamos comprar 1 milhão. Por que não dá conta de fazer? Para quem gastou quantos? 289 milhões, né? Um tomógrafo de 1 milhão, né? Seria o quê? Da percentual? 0,5%? Não, 0,1%. 0,1%. Pouco menos de 0,1%. 0,09%, 0,8% do orçamento. Do orçamento não. Do que foi gasto ao longo de 2017. Muito bem. O Paulo Júnior está lembrando aqui o seguinte, olha, além de estar faltando tomógrafo no municipal, também tem dificuldade de atendimento nos postos de saúde. No posto de saúde, a gente vai no posto de saúde, não tem como agendar, principalmente exames, né, laboratoriais, tem que chegar cedo, você chega cedo e a notícia é que já acabou, não tem mais vaga, então o Paulo reclamando aqui também dessa questão do atendimento nos PSFs, né, nos postos de saúde. Aos poucos, a gente vai vendo a agonia da população para isso. Nós vimos isso, e até trazendo para cá a fala do vereador Lélio Alvarenga, presidente da Comissão de Saúde na Câmara Municipal, quando no episódio das vacinas. Ele que disse qual é a dificuldade que existe a prefeitura em conseguir geladeira, porque tinha posto de saúde sem vacina, porque não tinha geladeira funcionando, porque não tinha geladeira para guardar as vacinas. E aí, sem nenhuma programação, o vereador Antônio Gomide fez esse levantamento e usou a tribuna para falar isso na Câmara. Tem lugar com baixa demanda recebendo 200 amostras da vacina. Regiões com alta demanda de gente, de pessoas para serem vacinadas, recebendo 50. Aí você chegava e não tinha. O outro chegava com atendimento de nada a ver, tinha vacina sobrando. É a falta de atenção, de planejamento na saúde, que tem causado essas aberrações, como Paulo Júnior? Paulo Júnior. Como o Paulo Júnior falou.
Lembrando aqui, os médicos fizeram a tal do protesto, colocaram lá uma tarja preta no braço, como se estivesse em luto, porque eles iam atender, não tinha gás, eles iam atender, não tinha agulhas, eles iam atender, não tinha luva, eles iam atender, não tinha um esparadrapo, eles iam atender, não tinha um equipamento de som básico para tratamento. Isso é ser novo? A inovação é essa miséria? A inovação é, você está tudo torto aí porque tem que fazer um exame do automóvel e não consegue? Amassa o braço no peito e vai lá gritar para o Bully Marrone, no Arraiana. É isso? Ora, faça-me um favor, né? Muito bem, né? Então a participação aqui dos nossos ouvintes, a professora Águida, ela manda aqui um material, porque não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas é um tema importante. O tema que ela expressa aqui é o seguinte: hoje, dia 13 de julho, o Estatuto da Criança e Adolescente está fazendo 28 anos. Então, criança e adolescente, prioridade absoluta, é isso que queremos, isso que defendemos. Então, são 28 anos da instituição do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O ECA está quase chegando aí aos 30 anos, e a professora Águida, lembrando aqui dessa data, hein, né, que ela... Como pouquíssimas pessoas na cidade de Anápolis sobre esse tema, sobre o resgate social de crianças, e que, como muitas pessoas, também sabem que não há nada a se comemorar, infelizmente, na cidade de Anápolis, nos dias de hoje, porque ontem mesmo nós comentávamos sobre o fechamento das unidades do PET, do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, né, que garantia uma atividade para as crianças, uma atividade orientada para as crianças, para que elas não estivessem nas ruas, para que elas não estivessem sem uma atividade de qualidade e, principalmente, fora dos riscos do aliciamento do crime organizado, fora dos riscos do aliciamento dos perigos que nós sabemos que as ruas oferecem. O fechamento dos PETs, como tem sido feito através desse governo municipal, governo do prefeito Roberto Naves, é, de fato, algo lamentável para a garantia do futuro das nossas crianças e do futuro do cidadão anapolino. A professora Águida entende como pouquíssimas pessoas da importância desse trabalho e como deve ser bem realizado, junto com o Francisco. Então, Chico Rosa, né? Junto com o Chico Rosa, Francisco Rosa. Então, é bom que a gente faça esse destaque, ao mesmo tempo que a gente ganhe fôlego para lutar para que mais unidades sejam abertas, ao contrário de ser fechadas, como tem sido feito por essa gestão. Muito bem. E o fechamento, você falou do Chico Rosa aí, eu me lembrei o seguinte: a cidade de Anápolis está cheia de gente pedindo nos sinaleiros, né? Uma coisa que nós passamos muitos anos sem ver na cidade. Hoje, se você vai na Avenida Brasil ali com a Barão do Rio Branco, se você vai na Brasil com a Avenida Goiás, na Brasil com a Masílio Lino, né? Na Brasil, no alto ali da Engenheiro Portela. Então, você, em todo lugar da cidade, né, você tem jovens, adolescentes pedindo a moeda, né? Aqui na Avenida JK, adolescentes com um rodinho na mão, limpando para-brisa de carro para ganhar uma moeda, né? Ou seja, as crianças estão na rua, além de pessoas adultas que estão na rua, que a gente não sabe a origem, não sabe se são da cidade, não sabe se elas têm algum envolvimento com o judiciário, com a polícia, né? Então, assim, a cidade está insegura por falta de ação na área social, de retirar essas pessoas da rua, de verificar quem são, de identificar, de ajudar aquelas que podem ser ajudadas, de levar para o abrigo aquelas que precisam de abrigo, né? Ou de entregar para a polícia aquelas que têm crimes e que às vezes estão aí na rua, assediando as pessoas que passam nos sinaleiros. Virou um perigo de novo, né? Uma coisa que a gente não via há muito tempo e que agora toda cidade, qualquer lugar que você vai à noite, às vezes tarde da noite, tem gente nos sinaleiros pedindo, né? E trazendo insegurança, principalmente para as senhoras, né? Para as jovens que às vezes estão vindo da faculdade à noite, tarde, e nos sinaleiros precisa parar, porque o sinaleiro aqui em Anápolis é interessante. Em algumas cidades brasileiras, depois das 10 da noite, o momentinho no sinaleiro, ele é liberado. O cara não é obrigado a parar, né? Aqui em Anápolis, não. Meia-noite você está na Avenida Goiás, na Brasil, na Barão do Rio Branco,
você é obrigado a parar ou então você tem que furar o sinal e correr o risco de pegar uma multa. Eu tenho para te contar que ele é infurável, a não ser que você assuma a multa. É aquele ali na Brasil, com o final da Engenheiro Portela. Isso. Próximo ao supermercado, próximo ao batalhão. Isso. Aquele lá... E lá, inclusive, fica gente lá 24 horas pedindo, né? E se não fica, você fica desconfiado que tem alguém lá que você não está enxergando, porque ele é muito escuro, tem um espaço para fazer um ponto cego, o cara não te vê. Mas isso que você está falando é a volta de um cenário que há muito tempo tinha sido erradicado, não se via em Anápolis, estava erradicado, que são as pessoas em condição de rua, são os pedintes, são as pessoas tentando fazer algum tipo de limpeza no seu carro, oferecendo alguma coisa, não só pedindo dinheiro, né? É o retorno desse cenário. E aí nós acompanhamos numa das prestações de conta da prefeitura, o próprio prefeito Roberto Naves, usando da palavra na Câmara Municipal, para dizer que nunca foi feito um investimento em um trabalho tão bom no social como tem sido feito na gestão dele. Só se colocar pessoas pedindo dinheiro na rua, fechar PETs, fechar programas sociais, diminuir e encerrar programas sociais como Esporte para Todos, não pagar benefícios sociais como Bolsa Atleta, só se isso for considerado por ele avanço. Se isso não for considerado avanço, então ele não fez, não. Só se ele achar que fechar e diminuir a atenção ao social é um acontecimento histórico. Basta andar nas ruas para a gente ver que esse discurso ele é delirante. Muito bem. Para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo. Para fechar esse assunto, o Ricardo Teles Costa, Ronaldo Teles Costa, ele diz o seguinte: um morador de rua me disse que o abrigo cobra para dormir lá. Isso é verdade? É verdade isso? É uma boa pergunta, né? O funcionário que está aí para falar para a gente dessas informações. Eu não tenho conhecimento. Isso, então, é exatamente a pergunta dele, né? O morador de rua, segundo ele, informou que o abrigo cobra, né? Para que ele possa dormir lá. E ele pergunta se é verdade, né? A pergunta aí para a área social do município responder, né? Tem abrigo social para as pessoas que estão na rua, né? Porque até bem pouco tempo tinha, né? Havia, inclusive, uma Kombi da Secretaria de Ação Social que saía nos pontos da cidade, né? Qualquer denúncia, havia aquela Kombi que ia lá, atendia com assistência social, com orientação e o encaminhamento para o lugar adequado. Então, fica aí o questionamento. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no programa Voz de Anápolis. Aqui você fica bem informado. A Voz de Anápolis. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção, a popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581. 99128-8581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, dei umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso. Formatação
formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpd@hotmail.com. WhatsApp da sua rádio. Mais FM. 99529-4013. Nova Gospel. Agora você tem uma nova opção de rádio na internet. Onde você estiver, a qualquer hora, em qualquer lugar. Você fica ligado na Rádio Nova. Web Rádio Nova Gospel. www.radionovafm.org. Nós anunciamos Jesus. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde. Medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630. Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Mercadinho Oliveira. Preço baixo, qualidade, ótimo atendimento. Aqui você encontra tudo o que precisa para você e sua família. Produtos de qualidade e os melhores preços da região. Aceitamos cartões de créditos, Visa, Mastercard, Valecard, Alelo, Alimentação. Mercadinho Oliveira, bem perto de você. Faça-nos uma visita e confira. Avenida Principal, quadra 33, lote 22, setor sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Mercadinho Oliveira. O cliente em primeiro lugar. Conhecer a nossa língua portuguesa é obrigação de todos nós. O curso da professora Gênia é o mais indicado, com experiência de mais de 30 anos. Professora Gênia se coloca à sua disposição para compartilhar com você os segredos da língua portuguesa. Quem fala e escreve bem tem mais chances de sucessos na vida. Entre em contato pelo 62 30 98 41 77 e no WhatsApp 99162 4280. Mais FM, apoio cultural. Tá na mais, tá bom demais. Mais FM. A informação com credibilidade. Aqui na Mais, você ouve a voz de Anápolis. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para mais um bloco do programa A Voz de Anápolis. Estou me enrolando sempre nesse negócio, onde eu aprendo. Né? Querendo agradecer aqui todo o pessoal que participa do nosso programa, que acompanha, que dá a sua opinião. E a gente começa aqui lembrando da Ana Castro. Ana Castro acompanha o programa. Antes da Ana Castro, o Oséias Júnior, né, ele participa com a gente aqui, ele está conectado. Adivinha onde, ô Morgantini? Aonde? Ele está em Teófilo Otoni, no estado de Minas Gerais. Né? Então, nosso abraço aí aos mineiros, meus conterrâneos, né? Um abraço a toda a minerada. Um abraço especial para o meu amigo Itamar Santos, lá em Araújos, Minas Gerais, também sempre conectado, sempre participando. A Ana Castro, né? Comecei a falar da Ana Castro, que ela diz o seguinte: este gestor atual, Roberto Naves, não é perfil de gestor. Falta planejamento e, principalmente, ação. É lamentável a situação que Anápolis se encontra. Este prefeito está regredindo ao invés de progredir. Então, a participação aqui da Ana Castro, né? A gente falava no bloco anterior sobre a questão da saúde, segurança e desenvolvimento social, né? E a Ana Castro fazendo aqui o seu comentário. Um abraço também para o meu amigo Marcos Rodrigues, né? Ele que também está sempre conectado, compartilhando e participando do nosso programa aqui, da nossa programação da Mais FM. Então, um abraço ao Marcos Rodrigues. Quero mandar um abraço também para o pastor Saulo Batista do Nascimento, né? Ele que na segunda-feira estava em Uruaçu acompanhando nosso programa, mas já está de volta na cidade, né? E o pastor Saulo, ele é interessante, viu, Morgantini? Porque ele anda na cidade inteira conectado na Mais FM. Aí ele me liga: olha, aqui no tal lugar o som está perfeito, né? Aqui em tal lugar o som não está bom não, melhora. Então, um abraço, pastor Saulo Batista do Nascimento, amigo, parceiro de muitas datas. Então é isso aí, pessoal, acompanhando o programa sempre, né? Um abraço aí para todos.
deixe o seu recadinho, deixe a sua participação. Um abraço também para o meu amigo Walter Rodrigues. O Walter Rodrigues, né, mandando aqui uma mensagem de sucesso para Mais FM. Walter Rodrigues, que é também pré-candidato a deputado estadual, se eu não me engano, pelo Democratas. Né, tem muitos candidatos, né? Acho que Anápolis deve ter, no mínimo, uns 25 a 30 candidatos. Da cidade para deputado estadual. Então é isso aí, um abraço para o Walter, né, ele desejando aqui sucesso para a nossa empreitada. É isso aí, quem está na mais, tá bom demais, né? Obrigado aí pela participação do ouvinte conosco. Um abraço também para o Alfredo Landim, que acompanha pelo aplicativo da Mais FM, lá no Vivian Park, né? Também sempre trazendo aqui as suas impressões do que acontece na cidade. Isso aí. Bom, a gente tem aqui mais participação do Paulo Roberto Belém, ou Morgantini, e nós vamos... Nós vamos rodar aqui nossa reportagem falando sobre asfalto, porque nós comentamos também ao longo dessa semana a reclamação das pessoas em algumas regiões, como nós dissemos aí, existe uma demanda crescente na cidade. A cada dia pessoas se mudam para Anápolis, pessoas nascem, né? Pessoas se mudam para regiões novos bairros se abrem, se expandem, começam a aumentar o seu contingente de moradores, e com isso são também demandados os serviços da prefeitura, os serviços que a gestão municipal tem que oferecer, saúde, educação, infraestrutura, e em especial na infraestrutura, claro, o asfalto é uma prioridade, o asfalto ele tem desdobramento, ele é dignidade, ele é segurança, ele é conforto, ele é acessibilidade, ele é saúde, porque você tira dali, instala galerias de água pluvial, você tira dali aquele poeirão da porta da casa do cidadão. Então, há uma série de desdobramentos nessa questão do asfalto. E moradores do polo centro, da região sul da cidade, falam da rotina de viver sem o tal do asfalto, em especial o Divino Xavier, da Maria Auxiliadora Soares. Eles narram essa situação para o nosso repórter Paulo Belém. Eu estou no Polo Centro, primeira etapa, e eu falo agora com quem? Divino Xavier. Você é morador aqui do Polo Centro há quanto tempo? Há 11 anos. Há 11 anos. Chegou e já se deparou sem um asfalto. Sem asfalto. Quando eu comprei a casa aqui, eles falaram, não pode comprar. O atual prefeito na época falou, não pode comprar que vai chegar o asfalto lá. Eu conversei com ele falou, não, vai chegar o asfalto lá, o atual prefeito. E até hoje, tem 11 anos, nunca chegou o asfalto. Isso há 11 anos atrás? 11 anos atrás. Como que é viver sem um asfalto diariamente? Você está aqui vindo de bicicleta, andando aqui na rua, fazendo poeira. Como que é a sua rotina aqui? Olha, aqui é difícil. Por quê? Nesse tempo, poeira demais. Tempo da chuva, lama demais. Igual lá em casa. Lá em casa não tem, mas tem muitas pessoas que têm criança aí. Os adultos já sofrem, imagina as crianças. Com a poeira, com essa poeira, o tempo da poeira é ruim que só vive doente os meninos aqui perto de casa aqui. Eu acho que é falta de interesse dos políticos asfaltar aqui. Eles prometem, mas não asfaltam. A patroa reclama lá dos afazeres domésticos, ficam mais difíceis? Como que é? Não, você lava lá em casa tem uma área, você lava a área na parte da manhã, quando ela é lá para as 2, 3 horas já tá vermelhinho de poeira. E sendo que as casinhas ali já tá asfaltadas, tem as casinhas que fizeram ali, tem asfalto, só tá um miolinho aqui sem asfalto. Só o miolo do Polo Centro que está sem asfalto. Miolinho sem asfalto. Você fala ali do residencial Polo Centro que foi entregue com toda a infraestrutura, é isso? Isso. Aqui deve ter umas 8 ruas sem asfalto, nós sofrendo aqui. Assim, eu penso, para nós é difícil, mas para eles é facinho de resolver. O problema é pouca coisa, né? Quanto nós precisa de uma vez aqui, lá passa 3 vezes, né? Essas casinhas aqui, ó, da Avenida Brasil, tava tão bem arrumado os pontos de ônibus, bagunçou tudo. Eu acho que tá gastando uma coisa e nós aqui sofrendo. Tirando dinheiro para o outro lado, sendo que podia pôr aqui. Bom dia, eu falo com quem? Maria Auxiliadora Soares. Mora aqui na região do Polo Centro faz quantos anos? Já tem quase 30 anos, né? E quando chegou não tinha asfalto mesmo. Tinha, não. E assim ficou nesse tempo todo que você mora aqui? Até hoje. Viu o asfalto chegando nos bairros vizinhos e aqui nada? Nada. Como que é a rotina da dona de casa, trabalhadora, que tem que viver com a falta de asfalto todos os dias? É, que tem que viver com falta de asfalto aqui todo dia, mas diz que eu tenho criança pequena, né? E a mãe dela tinha problema de crise asmática, né?
Agora, dia 5 de agosto vai fazer 1 ano que ela faleceu. E aqui, aguentando aqui esse poeirão até hoje. Casa não para arrumada, os meninos tudo gripados direto. E essa é a vida aí. Porque aqui nós só vemos aqui quando é tempo da política e eles passam prometendo muitas coisas, mas até hoje nada para nós. Promessa tem demais. A promessa que é o que mais tem, mas no fim não acontece nada. Qual que é a sua sensação de ver o setor chegando, novo, não tem nem 5 anos, já chega tudo arrumadinho, e aqui nada? Aqui nada, porque aqui nós já deu entrevista na rádio, na TV Tocantins, e eles prometem e não sai nada. Está no projeto, mas esse projeto já tem uns 5 anos que está esse projeto e nunca chegou asfalto aqui. Aqui nada para limpa, que vai lavar a roupa, que ainda lenha poeira, ainda o povo taca fogo nos lotes vadios, a vaga aí, né? Enquanto no centro? Enquanto no centro tá todo mundo na boa e como diz, desmanchando um trem que já estava feito para fazer outro, né? E nós aqui nada. Muito bem, né? Então aí a participação dos ouvintes. O Paulo Roberto Belém foi ao bairro Polo Centro, né? Falar com o pessoal que está reclamando a falta do asfalto. E é importante perceber como o cidadão tem essa percepção, quer dizer, assim, olha, está trocando lá no Brasil, está mexendo lá no universitário, no centro, ela fala, no centro estão refazendo. O que está sendo feito no centro, sendo refeito, é justamente a parte da universitária, que nem exatamente é esse centro da cidade, mas deve ser a terceira vez que está sendo recapeado, está sendo colocado. Ali é a minha região, eu moro naquela região, e ali é interessante porque o asfalto está um tapete. E já estava um tapete, e antes já estava um tapete. Quer dizer, estão refazendo o mesmo serviço. Eu queria entender qual que é a explicação disso, por que tem que fazer um asfalto em cima do outro e deixar a Dona Maria Auxiliadora e o seu Divino sem o asfalto. Certamente que lá já tem um contingente, porque é natural quando uma gestão municipal não leva o benefício para uma região de baixa densidade de moradores. Eu me mudo para um bairro novo, só tem eu e mais 2 pessoas. Quero asfalto. Não, peraí. Nós temos outra prioridade, regiões mais volumosas, maior número de moradores. Mas aí passa o tempo, a gente vai morando, aumenta a reivindicação, aumenta a demanda. E aí você tem que fazer. Então, esse é o caso, né, no Polo Centro. Um exemplo interessante disso, Edmar Silva, é o reverso da situação. Né? É o programa conhecido como Asfalto para Todos. Você quer deixar para... Vamos deixar para outro bloco? A gente não atrasar aqui o nosso... No break, né? A nossa paradinha. Então, a gente volta daqui a pouquinho, trazendo também mais participação de ouvintes, né? O Paulo Roberto Belém também falando sobre asfalto com o pessoal do Vivian Park. Então, a gente vai para um pequeno intervalo, para a gente não atrasar aqui a nossa programação. Daqui a pouquinho a gente volta, trazendo, então, essa manifestação com o Paulo Roberto Belém. A Voz de Anápolis. A Voz de Anápolis. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Medicamento é coisa séria, quando você precisar na drogaria, saúde você vai encontrar.
Profissionais capacitados para lhe atender. Na Drogaria Saúde você pode confiar. Também é farmácia popular. Drogaria Saúde. Medicamentos genéricos e similares com até 80% de desconto. Atendendo de segunda a sábado, das 7h30 às 22 horas e domingo até meio-dia. Falar com Luiz Cláudio ou Cleuma pelos fones 3099-5161, 3099-5141. Avenida São Paulo, bairro São João. Sua saúde em primeiro lugar. Mais FM. Estude Teologia no Seminário Batista Centro-Norte Goiano. Informações pelo e-mail saulonascimento@uol.com.br. Seminário Batista Centro-Norte Goiano. Coordenação geral, Pastor Saulo Batista do Nascimento. Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581. 99128-8581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Estamos de volta com mais informações para você. A Voz de Anápolis. A Voz de Anápolis. Edmar Silva. Muito bem, agora estamos de volta para o último bloco do programa Voz de Anápolis desta sexta-feira, hoje 13 de julho de 2018. Agradecendo a todos que nos acompanham nas redes sociais, para você que nos acompanha nos aplicativos, para você que acompanha no Facebook, para você que compartilha o nosso programa, obrigado. Para você que curte a nossa programação, eu quero agradecer aqui o meu amigo Everton Ferreira, ele, né, que fez aniversário no final de semana, agora passado, né, nós parabenizamos aqui, o Everton está em São Paulo, na cidade de São Paulo, e ele estuda Publicidade, Propaganda e Criação na Universidade Presbiteriana Mackenzie, né, nosso irmão aqui da Igreja Batista Nova Jerusalém, lá em São Paulo, né, fazendo o seu curso, e um abraço para ele que curtiu aqui o nosso programa, né, na manhã desta sexta-feira. Então, obrigado ao Everton e a todos que curtiram aí a nossa programação, né? Deixa eu ver aqui se tem mais, quem mais? A Deise Borba, né? Nós já falamos também, também acompanhando o nosso programa, também curtindo aqui a página. Bom, nós falávamos no bloco anterior, sobre a questão do asfalto, né? Exato. Ouvimos aí os moradores reclamando da falta de asfalto e temos aí mais uma participação do ouvinte. Nós temos, na verdade, o outro lado dessa história, né? O outro lado dessa história é justamente a história de quem conseguiu o benefício, né? E principalmente quem fez parte de um programa de muita inclusão, que é o Asfalto para Todos, que foi um programa implementado pela Prefeitura de Anápolis entre os anos de 2009 e 2015 e 2016, e que contemplou mais de 100 bairros, né? Inclusive bairros que, como disse, como nós temos conversado aqui, alguns bairros que antes não tinham essa demanda, né, que não tinham uma densidade populacional significativa, e aí passaram a receber esses benefícios, né? Então, foram mais de 100 bairros que receberam o asfalto nesse plano. E aí a Voz de Anápolis visitou também um exemplo desse lugar, que é no Vivian Park, né, que lá está 100% asfaltado, e os moradores da região foram ouvidos e contam como que mudou a vida deles se receber a pavimentação.
Bom dia, eu falo com quem? O Baldino Mendonça. Você mora aqui na região do Vivian Park há quanto tempo? 25 anos. E lembra como era sem o asfalto? Lembro, ou se lembro. Tá, como que era aquela época? Rapaz, era poeira demais e buraqueira. Pra gente passar com o carro, a gente tinha que encher de pedra, pôr tábua, e o carro caía, quebrava o carro direto e era canseira. Lembra que ano que o asfalto chegou aqui na região? O ano exato eu não lembro, mas foi assim que o prefeito Antônio Gomide entrou. Aí como é que foi? Chegou a notícia, a população ficou animada. Cara, a hora que a gente nem acreditou, na verdade, porque todos os outros que entraram falaram que ia asfaltar e nada, e a hora que começou foi uma alegria geral aqui no bairro, porque era muito, muito, muito ruim mesmo. As máquinas chegaram e o pessoal ficou animado, então, digamos. Nossa, ficou demais. E como que é a vida com o asfalto? Qual que melhorou muito? Como que foi? Ah, com certeza, né? Questão de bem-estar mesmo, né? Você ficar numa rua cheia de poeira, que quando é chuva é lama, e todo jeito que faz tá ruim. E quem ia para ponte ônibus para descer pro centro tinha que levar um sapato extra, chegava no ponto tinha que trocar. Não tinha meio termo? Não tinha não. Quando era só era poeira, quando era chuva era lama. Era triste. Já passou o sapato assim na calçada para arrancar o barro? Já sim. Não tem nenhuma saudade? Nenhuma. Eu tô falando com quem? Sérgio Cardoso. Sérgio Cardoso é comerciante aqui na região do Vivian Park há quanto tempo? Há 8 anos. Colocou o mercado aqui depois que o asfalto chegou ou não? Já tinha antes, já era da época da terra ainda. Ah, era na época da terra? Isso. Em que ano mais ou menos que aqui foi asfaltado, você lembra? A partir de 2009. Foi em 2009? A partir de 2009 até 2010 concluiu o asfalto aqui? Isso, foi. Como é que foi você aqui no seu comércio, ver que as máquinas estavam trabalhando e o asfalto ser efetivado aqui na região? Estava acreditando naquela época? A gente achava que ia começar e não ia terminar, né? Mas foi bom que terminou. Melhorou muito aqui para a região? Muito, muito mesmo. Você saía na rua quando chovia e a água ia lá no meio da canela, que descia muita água, né? Porque aqui o terreno é elevado, então era aquela água terrível. O pessoal ia para trabalhar com calçado na mão, tinha que ir dos pés, porque senão ia para trabalhar para o centro, molhava e estragava o calçado todo. Não chegou só o asfalto, chegou a galeria pluvial, então diminuiu todo o problema que tinha aqui de alagamento. Isso, resolveu na realidade o problema, né? Às vezes sim, hoje em dia acontece ainda, mas na rua lá de baixo, né? Porque depende do volume de chuva, mas a chuva normal não dá mais não. Acabou, resolveu, né? A vida é mais feliz com asfalto. Ah, com certeza, com 100% bom. Aqui ainda no Vivian Park, eu falo com quem agora? A Maria do Carmo. Maria do Carmo, mora aqui há quanto tempo no Vivian Park? Tem mais de 20 anos que eu moro aqui. Mais de 20 anos. Então sabe dizer bem para a população de Anápolis, para os ouvintes da Rádio Mais FM, como que era o antes do asfalto, como que era o antes de não ter o asfalto aqui na região. Você lembra? Lembro, como lembro. Nós sofremos muito sem o asfalto. Graças a Deus o asfalto veio para nós. Se eu não me engano, foi em 2010. Eu até fechei a rua para fazer uma quadrilha aqui em comemoração ao asfalto, porque nós não tinha nem esperança mais. Na poeira não fazia quadrilha, não? Não, buraco para todo lado. Chegou o asfalto, chegou o ânimo. Chegou o ânimo do pessoal. Fez quadrilha. Como que é a vida com asfalto? Lembrando lá da poeira, da lama, aí veio a pavimentação. Melhorou bastante, muito, muito mesmo. Uma pena não ter passado antes. Podia ter chegado antes, né? Podia, com certeza. E você lembra da rotina de dona de casa que não tinha asfalto? Meu filho, em casa aqui você tinha que limpar, era de 5 minutos, porque nada parava limpo. Hoje não, hoje graças a Deus melhorou bastante. Tinha ânimo para comprar um móvel novo? Não, como que era? Não. Móveis aqui só podia usar tudo que era tampado, e se pudesse tampar com plástico, melhor ainda, porque tão difícil que era. Nada parava limpo. Hoje não, hoje melhorou bastante. Melhorou bastante? Com certeza. Asfalto é qualidade de vida. Como é? Nossa, só quem não tem sabe a falta como asfalto faz. Bem, né? Então aí a participação do ouvinte do Vivian Park falando sobre, né, a alegria de ter asfalto, né? Ao contrário da matéria que nós vimos antes, onde os moradores reclamam da falta do benefício. Exatamente, é o que nós temos comentado. Asfalto é dignidade, asfalto é segurança, asfalto é saúde, né? Asfalto tem uma importância social e de valorização, uma importância econômica também fundamental, porque é a valorização dos imóveis das pessoas, né? Quem está ali está pagando seus tributos, espera benefícios, espera também que o seu imóvel seja valorizado, né, no mercado. E é isso que nós esperamos. Nós esperamos que as ruas em expansão, os bairros em expansão, as famílias que estão mudando para essas regiões possam ser atendidas pelo poder público. Esse é o sentido de uma cidade em franco crescimento como é o município de Anápolis. Lamentavelmente, nós temos visto reclamações. Nós temos uma região
O Edmar, tem uma região que vem cobrando aí, qual setor que é? Eu até tentei lembrar alguns dias atrás aí o nome do bairro, acabei chamando o bairro com outro nome, mas é o Laranjeiras. O Laranjeiras é na região do Vivian Park, né, próximo ao Vivian Park, e o Laranjeiras é uma situação lá do Laranjeiras, que é um bairro antigo já, bastante antigo, que não tem asfalto, lá tem um problema sério de invasão, algumas ruas foram invadidas, existe todo um processo de regularização do Laranjeiras, e a gente sempre ouve, e tem participação de ouvintes aqui, querendo saber quando é que a prefeitura vai asfaltar o Laranjeiras. E o detalhe do Laranjeira, que eu me lembro, Marquetina, é que o bairro ele foi citado muitas vezes no programa eleitoral do professor Roberto. Né? Foi considerado, e a crítica era, por que não fizeram o asfalto no Laranjeira? E a promessa era, eu vou fazer o asfalto na Laranjeira, né? E a Laranjeira está lá, continua do mesmo jeitinho, e os moradores reclamando, né? Problema de poeira, as ruas sem condições de transitar, né? Recentemente vi uma matéria na TV aqui da cidade, onde os moradores reclamavam porque o ônibus não conseguia chegar na porta da casa deles, né, nas ruas, não tinha como entrar no bairro. Então, é justamente uma situação que houve promessa, né, houve aquela história. Não, se eu for eleito, pode ficar feliz, tranquilo, que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, é asfaltar o Laranjeiras. Então, fica aí Quem pede muitos auxílios para aquela região, representando aquela região, é o vereador Luzimar. Luzimar Silva. Isso, na Câmara Municipal. Ele já chegou a usar, inclusive, microfones lá para fazer reivindicação. Falou, lá não está dando certo mais não, está dando para esperar mais não, lá temos uma série de problemas. É preciso que a prefeitura chegue até Laranjeiras, ele que é representante dessa região, e escancarou essa indignação. Quando eu falo escancarou, porque, como é um vereador que integra a base do prefeito, é natural que faça as cobranças muito na particularidade ali, sem dar, digamos, um holofote, sem gerar um fato político. Mas quando vê que não consegue por essas vias, né, da conversa mais próxima, então tem que realmente fazer esse pleito publicamente, através da Câmara Municipal, e assim ele fez em algumas ocasiões. A Laranjeiras realmente é emblemático, justamente por isso que você lembrou, por essa promessa feita quando o Roberto, na Avenida Roberto do Orion. Isso, o Laranjeiras, né, para ficar mais fácil de localizar, ele fica ali no fundo, né, mais ou menos próximo àquele espaço de motocross, né, de esportes, né, de motocross e outros esportes dessa área, né, ali na região do Vivian Park. Então, quer dizer, houve uma promessa, houve a ideia, não, vote em mim porque eu vou fazer, e até hoje nada, até hoje não aconteceu. E a pergunta é, quando vai acontecer? Né? Vote em mim que eu vou municipalizar água. Né? Vote em mim que eu vou resolver o problema da água na cidade de Anápolis. Vote em mim que eu vou asfaltar o... Vote em mim que eu vou fazer um festival caribenho. Essa é uma piada, né? Ainda bem que não fez até agora esse negócio. Mas, enfim, são essas situações. Nós estamos chegando nós estamos no segundo ano, né? Inaugurando a segunda metade do ano, e vai chegando ao meio do mandato do prefeito Bernardo. Ele ainda tem aí 2 anos e meio para fazer o que até agora ele não fez e prometeu. Ô, Edmar Silva, nós temos uma informação de momento agora, informação em tempo real. A Justiça Brasileira, através da Justiça Federal, mandou soltar o ex-ministro Henrique Eduardo Alves, que estava preso por fraudes envolvendo a Arena das Dunas. E você veja, Henrique Eduardo Alves consegue o benefício de ser solto. Lula segue preso sem nenhum tipo de direito, nem mesmo de conceder entrevistas. Então o ex-ministro Henrique Alves, ministro de quem? Do presidente Temer, né? Ex-ministro teve prisão domiciliar revogada na noite desta quinta-feira, dia 12, no processo da Operação Manus. Henrique Alves depôs à Justiça Federal sobre acusações da Operação Manus na última segunda-feira, dia 9. Aqui a notícia, né, diz o seguinte: a Justiça Federal concedeu na noite dessa quinta-feira, 12, liberdade ao ex-ministro Henrique Alves em decisão do juiz Francisco Eduardo Guimarães Faria, da 14ª Vara Federal de Natal. A Justiça havia concedido liberdade a Alves no processo da Operação Sepsis
desdobramento da Lava Jato. Porém, o ex-ministro ainda estava em prisão domiciliar. Henrique Alves estava em prisão domiciliar em razão da decisão da Justiça do Rio Grande do Norte, relacionada à Operação Manus, que apura desvio de recursos na construção da Arena Dunas, né, como você disse aí. Em Natal, na última segunda-feira, dia 9, o ex-deputado prestou depoimento no processo da Manus. Na ocasião, Alves negou à Justiça Federal todas as acusações contra ele. Alves ficou preso na Academia da Polícia do Estado entre junho de 2017 e maio deste ano, em razão da Operação Sepsis, e que investiga o suposto esquema de propinas envolvendo financiamento do Fundo de Investimentos do FGTS, administrado pela Caixa. Então, anota aqui, né? É o detalhe, né? O ministro é colocado em liberdade. Ele é colocado em liberdade, que um detalhe também, o Morgantini, pela 14ª Vara de Manaus, de Natal, né? Isso. Ou seja, o juiz da primeira instância julgou e mandou liberar o ex-ministro. Ou seja, o juiz da primeira instância aqui, ele não devia seguir a orientação lá do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores? Não é essa a ideia? Não são esses os argumentos? Naquela argumentação que parece uma loucura, mas a gente vê ela se confirmar. Né? A gente quer imaginar que é uma paranoia, mas a gente vê ela se confirmar de que certas deliberações, certas leis só cabem ao presidente Lula. Hoje, o presidente Lula não cabem a todo mundo. A prova está aí numa situação dessa, como Henrique Eduardo Alves. Muito bem, então a notícia de última hora aí, né, acontecendo, você fica sabendo aqui na Mais FM. Bom, nosso tempo está se esgotando aqui, Morgantini. Eu queria agradecer, né, mais uma vez o pessoal que acompanha o nosso programa, a nossa transmissão ao vivo. Lembrando que o nosso programa fica disponível na internet, na nossa página, no www.fmmais.com.br. Fica também na página da Nova Gospel, no www.radionovafm.org, né? E fica também no nosso canal no YouTube. Então você pode acessar aí a nossa programação, rever a parte do programa que às vezes você não viu, você pode compartilhar com seus amigos. Então existem muitas maneiras de continuar na Mais FM acompanhando as notícias. E nós temos durante todo o dia também informações, né, nas edições do Mais News, com a participação do pessoal de Brasília, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, né, de vários lugares do Brasil, trazendo as principais informações também do que acontece todos os dias, em todos os lugares, aqui na Mais FM. Então você ouve a Mais, né, se diverte, se alegra e fica bem informado. Finalzinho de programa, Morgantini, uma palavra aí para... Vou deixar um grande abraço para os amigos que nos acompanharam ao longo da semana, em especial na edição de hoje. As atualizações de tudo que você acompanhou estão no nosso site, o www.avozdeanapolis.com.br. Você pode curtir nossa página na internet, lá a nossa página no Facebook, o nosso perfil no Instagram, que também todo mundo costuma ficar aí bisbilhotando o Instagram, vendo imagens, os amigos, as tendências. E você também se informa lá no Instagram, através do perfil A Voz de Anápolis. E nós voltamos aí na segunda-feira, se tudo der certo. Muito bem, então na segunda-feira, e há de dar, se Deus quiser, né? Você acompanha no final de semana muita música, muita informação, né? A participação. No domingo tem o Brasil Sertanejo com meu amigo, né, aqui da Mais FM, o João Venâncio, né? Você acompanha a programação da Mais, você acompanha tudo e fica bem informado, se diverte aqui na Mais. Sim, meu. Nosso palpite, nossa torcida para o final de semana. Pois é, nós vamos torcer para a França ou vamos torcer para a Croácia? Eu vou torcer para a França. Eu estava tendente a torcer para a Croácia, levando em conta que a Croácia não tem nenhum título. Mas ontem eu estava vendo o perfil do time da França e descobri que a maior parte dos jogadores da França, na verdade, não são oriundos da França. Eles são imigrantes, são da África, né? A maioria deles, muitos africanos, né, de vários países da África. Isso me tocou, eu acho que a França campeã vai dar, vamos dizer assim, um crédito, né, para os sofridos irmãos lá da África. Vou crivar aqui, Bélgica em terceiro lugar e França campeã. França campeã com placar. Aí você... 2-1. Mas vou querer 2-1, tá bom, né? Eu vou no 2-0. Eu vou no 2-0, que você vai no 2-0, eu vou no 2-0. É isso, né? Tá bom. Então é isso aí. Então um abraço a todos, vamos torcer aí, então, né?
que a França seja campeã e que a o Brasil está de férias. 2022 lá aonde que é mesmo? No Catar. Catar, né? Vamos ver se lá a gente consegue. Sabe que vai ser a primeira Copa que não será disputada em julho. Ah, é? Não, porque lá é o verão. Verão. E no Catar, no verão, as temperaturas chegam a 52, 55 então vai ter que ser no inverno. 70 graus no campo. Então vai ser no inverno, deve ser em dezembro. Dezembro, isso. Então, quem sabe a gente vai no Catar, né? E fazer ao vivo lá os comentários diretos do Catar. Isso aí, quem sabe a gente consegue lá, a gente consegue catar alguma coisa, né? Trazer uma taça. Né? Meu Deus do céu. Depois dessa, olha, bom final de semana, gente. Um abraço, até mais. Você ouviu o programa Voz de Anápolis. Estaremos de volta na próxima semana, neste mesmo horário. 6 210